Bom dia, vamos continuar nossa aula de microeconomia de estruturas de mercados, né? Nós tivemos aquela última aula a gente falou sobre os mercados clássicos, né? Que é a competição perfeita. Agora a gente vai falar sobre novas abordagens, né? A abordagem que a gente estava tratando até agora, que é receita marginal igual ao custo marginal, chama-se marginalista, né? Que é a ideia das últimas aulas em que você vê o custo, tenta achar a receita igual o receita marginal igual ao custo marginal, você vai ter o lucro máximo. Existiu toda uma crítica contra esse modelo. Ah, Existem esses dois autores, o Howard Hitch, concluíram que na maioria dos mercados era oligopolizado. Na economia como um todo, tinha muito oligopólio. As empresas não agiam procurando maximizar o lucro. Então eles propuseram o princípio do custo total, que preconizava que empresas tinham como decisão principal a determinação do preço e não da qualidade. Também tem esse conceito de que o preço é igual ao custo variável médio, mais um markup, que seria uma margem de lucro. Então eu estava mais preocupado em vez de maximizar o lucro, botar o preço ali com alguma coisa, que é como um administrador provavelmente pensaria, né? É, Vantagem desse modelo era explicar porque preços eram relativamente estáveis, alterando-se mais em função dos custos do que modificações da demanda. Então, a ideia deles era muito mais pensar como um gerente de fábrica do que como o dono da fábrica. Né? Por que empresários agiriam assim? Empresários sabiam que se aumentassem preços, nem todos os concorrentes os acompanharia, e isso afetaria muito a demanda. Mas se baixasse os preços, os outros concorrentes o acompanhariam e o aumento seria irrisório, né? Então, se baixar, todo mundo vai junto, mas se subir, nem todo mundo vai junto porque você vai perder mercado. E aí a gente tem o Mason e afirmativo, desenvolver estudos que lançou as bases para o modelo ECD. É um estudo de ambientes oligopolizados e a interdependência das decisões entre as empresas. Passou a ver as empresas como seres vivos, ativos, agindo no sentido de modificar e ser modificados pelos que atuavam. Aqui ele já entra, ele deixa de ser um economista só de cálculo, e ele coloca também algumas coisas como o espaço para comportamento estratégico, gasto com P&D, marketing, diferenciação. A ideia é de que nem sempre a firma sempre vai estar querendo lucro máximo. Às vezes ela vai estar desenvolvendo um investimento em P&D, que é o gasto de pesquisa e desenvolvimento, que vai diminuir o lucro dela, mas vai manter ela viva no longo prazo. Então a ideia de maximização de lucro ela funciona muito bem no curto prazo, mas no longo prazo existem outros fatores. Também rejeitou a ideia de maximização de lucros. Né? Firmas geralmente são grandes e a propriedade está afastada da gerência. Isso aqui é uma coisa muito importante. Né? A gestão é uma coisa, o operacional, a gestão e depois operacional, a gestão é a governança, né? O board que eles chamam, né? O board é naturalmente os acionistas, né? E os grandes acionistas. Então, muitas empresas, na verdade, o dono é um acionista que às vezes é uma pessoa normal, às vezes é um fundo que tem essa posição, e o cara da gestão no dia a dia é uma outra pessoa que é um gerente ou um analista que está tocando o negócio ali. Então, são coisas diferentes. Às vezes o gerente só quer dar o emprego dele ganhando bem, e o cara que é o acionista, ele tem toda uma outra visão. Existe uma questão de diferenças de interesses, né? Então, os gerentes estão preocupados com vendas, clientes, concorrentes, meio ambiente, segurança do trabalho, mordomias. O gerente ele quer chegar, fazer o trabalho dele, ir embora e ganhar o salário dele. Nem sempre isso, para fazer isso, ele vai aumentar o lucro da firma. Então, existe todo um conflito, né? Proprietários talvez pensassem em maximizar lucros, mas essa estratégia geral é conflitante com objetivos do administrador, que quer permanecer no emprego estável e duradouro, sem problemas, sem burocracia. É o cara que tá lá de boa, é o burocrata de multinacional. É o cara que quer ficar marcando um monte de reunião que não chega a lugar nenhum para justificar o trabalho dele. Isso é muito, muito comum, mais do que parece. E então ele tem que a microeconomia clássica simplificava a realidade diante da necessidade de representar matematicamente a empresa. Então, qual seria o verdadeiro sentido histórico do termo competição? Ele começa a discutir isso. É, Ele abandona alguns paradigmas, né? E ele começa a olhar mais estrategicamente, né?
Ele lançou as bases da ideia de que as estruturas, as organizações dos mercados influenciavam a conduta das empresas, né? E, por sua vez, o resultado final. Então, o que a gente vai ter? Opa, desculpa. Então, o que a gente vai ter? É que o ambiente onde ela está influencia, né? As empresas são coisas dinâmicas, são como células, tem várias partes e cada um vai tocando a sua parte ali. E a ideia é eles não tentam deixar morrer, mas tentam cuidar do seu, não necessariamente maximizar. Então, o Mason ele tem uma coisa mais uma crítica, né? E vamos passar por Coase. Coase ele era um ele foi formado em Harvard e mas ele queria meio que ir para economia, mas foi para o direito. Ele tem uma história um pouco interessante até. É, o Coase, ele, como vocês conhecem nas faculdades americanas, você pode fazer várias matérias em partes diferentes, né? Então, ele foi para economia, mas com uma formação de direito também. É como se a gente fizesse as nossas disciplinas, mas fizesse algumas coisinhas na nossa firma. Então, o Coase ele tinha muita coisa dos contratos de contrato mesmo. Ele entendia a firma como uma unidade de transformação tecnológica. Como surge a firma, né? Ele tem o artigo mais famoso dele, The Nature of Firm, de 37, então ele tem tá indo para quase 100 anos logo logo. É um artigo que é importantíssimo de se ler. Ele pergunta por que existem empresas, por que existem firmas, né? Qual que é a ideia básica dele que ele questiona? Ele fala assim, firmas, na verdade, são nada mais do que uma série de contratos, né? Como assim contratos? Os contratos, eles podem ser coisas boas, na qual eu tenho que fazer uma coisa, você tem que fazer outra, a gente assina ali, e é isso. Nem todos os contratos são assinados. Coase, ele entendia que por que você tem uma firma, tem uma secretária? Ele pode terceirizar isso, pode comprar no mercado. Mas por que às vezes a pessoa contrata uma pessoa na CLT como sendo uma funcionária? Coase, ele questiona isso, ele dá uma viajada muito boa, porque ele pergunta por quê. Uma coisa que era meio óbvia, né? Hoje, no mundo, cada vez mais existe terceirização, isso se tornou uma coisa normal, mas naquela época era uma grande crítica. Então, você vai terceirizar as coisas ao serviço de limpeza? Ou você vai ter essa, esse funcionário, vai ser parte da empresa? A parte de logística, você vai terceirizar? Quem cozinha? Antigamente era muito comum as empresas terem cozinhas, né? Hoje, cada vez mais é um processo de terceirização. A própria logística. Antes as empresas tinham carros para levar as pessoas e trazer. Hoje, isso é uma coisa que é terceirizável. Então, o Coase ele foca muito na análise do qual que eu, como que eu faço a decisão entre terceirizar ou não, né? Entre endogenizar. Então, ele discute isso, né? Ele identificou que as trocas, o estabelecimento e o acordo, ou qualquer outra transação entre os agentes econômicos, apresentavam custos. Então, é a teoria dos custos que ele fala. Né? São os custos de coleta de informação, então você tem que ligar para as pessoas e perguntar, custos de negociação e estabelecimento de acordo, então você tem que fazer uma reunião, negociar, fazer um contrato, o enforcement, que é a validação, né? Às vezes a polícia vai validar aquilo ou não, vai ter que ir no cartório, bater um contrato ou não. E, então são os custos de transação. Né? E esses custos eles existem. Então às vezes putz, eu vou ter que todo dia ligar para ver uma secretária? Não, contrata a secretária e ela tá ali. Agora, por exemplo, para mim, eu vou ter que todo dia ligar para ver para onde eu vou comer? Não, eu vou no iFood e vejo lá, tá lá. Então eu já na hora já compro já. Então é uma coisa que eu consigo terceirizar. Ele fala que os custos de transação são barreiras para você entre terceirizar ou não, entre o que você coloca dentro da sua empresa e o que você coloca fora. Coase ele avança nisso, né? Ele fala que cada forma organizacional implica num custo de transação. Isso explicaria o crescimento das firmas. Por que firmas crescem e por que firmas não crescem? Algumas firmas poderiam é, tirar dentro do balanço delas parte dos negócios delas. Então, vamos pensar uma empresa que
A parte de transporte. Existem várias empresas que estão tirando do portfólio delas os carros. Tirando os carros, eles passam para uma outra empresa. E essa empresa ela é dona dos carros. E outra empresa que tem os trabalhadores, que alugam os carros e faz um sistema com Uber. Então, pensa uma empresa como a Localiza. A Localiza ela tem todo um setor para comprar carros da Toyota, da Ford, qualquer outra empresa. Esses carros eles são comprados, eles ficam dentro dessa empresa, da Localiza, e essa empresa aluga para o Uber. Então, vamos pensar uma empresa como um shopping, por exemplo, ele não tem mais o carro dentro do balanço dele. Ele terceirizou isso, né? Então, o tamanho, o downsize, né? Algumas empresas vão ficando menores ou maiores. Algumas empresas ficaram menores não é necessariamente um problema, por causa que elas se tornam mais eficientes, né? Aí ele fala sobre os modelos organizacionais, o G1, G2, como se organizam, né? Sua grande contribuição foi no sentido de se deixar de olhar a firma como um mero organizador de atividades produtivas para um complexo de contratos regendo transações internas. Então, em vez de ser, esse é o processo produtivo, que nem era o Ford, né? O processo do Ford e começa a ser uma coisa mais dinâmica, de uma série de um complexo de contratos de várias pessoas de uma forma dinâmica, que pode aumentar ou diminuir. E aí nós também temos a organização industrial de mercados, o OI. Eles tentam analisar as barreiras de entrada e saída, a concorrência efetiva, se existem entre as firmas já no mercado, a concorrência potencial, devido à ameaça de entrada de outras firmas, como funciona, mais por parte industrial. E aí a gente tem alguns tipos de barreiras. As barreiras institucionais, que são importantes ou não, como patentes, tarifas e várias formas de proteção. O que são patentes, né? É, uma grande multinacional de biotecnologia pode desenvolver uma patente, um remédio. As patentes remédios duram 10, 15 anos. Então, se eu conseguir desenvolver uma aspirina, eu tenho a patente desse remédio. Então, toda a indústria, pensa a indústria de farmacêuticos, ela só consegue desenvolver um produto com o dinheiro da patente anterior. Então, quando uma empresa que está desenvolvendo a nova para curar as próximas doenças, ela está gerando o dinheiro das patentes de hoje. Vamos pensar o caso de um remédio como o Lipitor, né? Que é para o sangue, para as correntes do sangue, para gordura. Hoje é uma coisa comum. Isso gerava quase 1 bilhão de lucro por ano para a Pfizer, se não me engano. E esse remédio era uma das coisas gigantescas. Esse 1 bilhão de lucro por ano, ele ia se dividir por 10 anos. Esse 1 bilhão ele tinha que financiar as pesquisas para as próximas patentes. Então, para os próximos remédios. Então, enquanto você não tinha o vencimento de um remédio, você não liberava o outro. Então, as patentes, elas têm um ciclo de vencimento, né? Isso acontece também com o desenvolvimento de questões genéticas, transgêneros, né? Uma semente, ela tem um custo de produção dela, que às vezes chega na casa dos bilhões, custa 1 bilhão para você desenvolver aquela semente, e ela tem uma vida, às vezes, de alguns anos, que você consegue ter lucro com ela, e com esse dinheiro você consegue evoluir para as outras. A indústria das patentes, elas precisam de um ciclo contínuo. A partir do momento que você não consegue mais viabilizar o desenvolvimento de uma nova patente, o mercado ele entra em crise. Até mesmo que o mercado farmacêutico começou a fusão de várias empresas, porque eles chegaram num ponto que eles resolveram a maior parte das doenças, o remédio das doenças, não que eles tenham curado as doenças, mas o desenvolvimento da maior parte das doenças chegou no momento que eles não tinham mais o que desenvolver. Esses grandes conglomerados, eles achavam que aquela doença que atingia poucas pessoas não conseguia se viabilizar. Então, começava a fundir. Então, o mercado de farmacêuticos no mundo, de desenvolvimento de remédios, passou por esse processo, né? O mercado de biotecnologia de desenvolvimento de sementes também passou por um processo bem parecido, de algumas fusões de grandes conglomerados.
São barreiras institucionais das patentes. As tarifas, né, a gente pode impor uma tarifa sobre um produto. Existem barreiras econômicas, né, que é a diferenciação de produtos, investimentos em marcas, né, Coca-Cola e Pepsi, né, são dois produtos muito parecidos. Você pode fazer um produto com uma Coca tão boa, mas a marca é inquestionável, né? Então existem diferenças reais, atributos físicos, locacionais e existem informacionais, né? Reconhecimento da marca, uso e costumes, né? Costume, marcas de cerveja no Brasil hoje existe uma guerra, né? Sempre houve uma guerra, né? Qual que é a marca de cerveja que as pessoas mais gostam? Existem algumas dessas coisas podem ser reais, como por exemplo a qualidade do malte de uma cerveja ser melhor que a outra, ou por exemplo existem diferenças que são totalmente de marcas como Skol e Brahma, que a qualidade é basicamente a mesma, só que a marca é uma coisa mais parecida. Agora, quando você tem uma cerveja local, ela não, a qualidade dela pode ser melhor, então isso é uma diferença mais real, né? Um atributo físico, você não ficar de ressaca, por exemplo. Indo para frente, né? Tipos de ressaca, não, tipos de barreiras econômicas, desculpe. Existem as vantagens absolutas em custos devido ao tamanho das empresas que já estão no mercado. É, como que a gente pode ter aqui, né? A gente tem uma tecnologia superior à das firmas entrantes, né? Pode ser patentes. Uma vantagem também são uma equipe de pessoas muito melhor. É, veja, por exemplo, o caso da Ambev, né? Voltando para a cerveja, a equipe técnica da Ambev, realmente ela é superior aos seus concorrentes, até mesmo que ela se tornou uma das maiores empresas do mundo, basicamente por causa que as pessoas que estavam lá eram muito boas. As marcas, na época a Antártica era a marca mais foda, e hoje é uma marca que não significa nada. Então, as marcas foram meio, mas as pessoas eram muito importantes. Learning by doing é um conceito econômico que é muito popular no Brasil, que é o aprendendo e fazendo, né? O vulgo se vira nos 30 aí, que é tipo, tá aqui, comprei um computador super bom, se vira. Comprei uma fábrica nova, um equipamento novo, mas se vira. Não existe um treinamento formal. O learning by doing é uma coisa típica do Brasil, de que nosso sistema educacional ele ainda está evoluindo. Então não existe um treinamento para a pessoa aprender a fazer aquilo. Se vira. E isso é uma forma de. Pode ser uma barreira, pode ser um. Você aprender a fazer uma coisa bem feita na prática, né? Pode ser uma barreira de entrada também. A relação de fornecedores e clientes mais fiéis, né? É, tem gente que relação de fornecedores e clientes, por exemplo, tem várias pessoas que têm algumas coisas que só elas compram aquilo, né? Pode ser produtos, pode ser pessoas, pode ser algumas outras coisas, né? Economias de escala, né? Existem algumas economias, né? Economia do trabalho, quer dizer, que as economias de escala, você colocar várias pessoas que são boas, você gera uma equipe boa e isso aumenta a produtividade. Quando você vai aumentando o número, né? Economias físicas derivadas da indivisibilidade do capital. Essa aqui é um pouco mais subjetiva. A indivisibilidade do capital. O capital pode ser várias coisas que são investidas, né? Então, quando você tem uma grande fábrica, isso pode gerar uma economia de escala por causa que você não vai estar dividindo aquilo. Precisa de ser uma coisa grande, como por exemplo, é, vamos pegar um exemplo da Braskem. A Braskem faz os derivados de petróleo. Para você processar o petróleo, você tem que ter uma fábrica grande. Não dá para fazer no quintal da sua casa. Não dá para você dividir esse capital em várias pequenas partes. Existe uma necessidade de um aporte na indivisibilidade do capital para você tocar essa fábrica. Reservas financeiras e estoques, né? Às vezes você ter bastante dinheiro guardado faz com que você tenha um fluxo de caixa melhor e consiga negociar. Pesquisa e desenvolvimento, né? Que eu falei para vocês sobre, para você produzir às vezes uma tecnologia, você precisa ter muito dinheiro. Então você precisa ter o estoque das reservas financeiras
e você consegue bancar pesquisa e desenvolvimento por 2, 3, 4, 10 anos às vezes. Economia de propagandas e marketing, né? Algumas grandes, quando você junta duas empresas com marcas diferentes, você pode fundir elas em uma única marca e você tem uma economia de propaganda e marketing, né? Algumas marcas globais fazem isso, né? Então você unifica, por exemplo, o caso da Nike, em que a Nike é uma marca só no mundo todo, então você faz um comercial, você paga para um jogador de futebol e ele vai usar aquele a exposição da camisa para o mundo inteiro. Então isso gera uma economia de escala, né? Essas grandes marcas globais. Economias pecuniárias, maior capacidade de barganha. É, quando você tem uma cooperativa de vários produtores de soja, você consegue chegar e comprar em vez de uma pessoa comprar, você chega com 10 mil pessoas comprando. Menor exposição ao risco, podendo, por exemplo, oferecer pagamentos menores devido à sua tradição histórica no mercado. Isso aqui é bem. Empresas que são mais seguras, né? Tem maior nome, já faz a mesma coisa há tanto tempo que já o risco dela é mais baixo. Taxa de juros mais baixas devido ao seu tamanho histórico, né? Quando o Itaú vai captar dinheiro, ele capta bem barato, né? Quando o Banco do Brasil vai captar, ele capta bem barato. Quando a gente vai captar, capta mais alto. Então, multinacionais captam dinheiro a uma taxa muito baixa, porque eles captam bilhões, né? Modelo estrutura, conduta e desempenho. O modelo originalmente proposto por Mason, aperfeiçoado por Joy Bain. Em lugar de falar de muitas poucas empresas propostas, propõe-se o modelo ACD. O que é esse modelo? É estrutura de mercado, né? Concentração das 4 ou 8 maiores empresas. C é conduta forma como as empresas se organizam e interagem entre si e dê desempenho no processo. Lógica do processo. A estrutura afeta a conduta que afeta o desempenho. Vamos lá. E aí a gente tem um índice de concentração. Isso aqui é um índice simples, né? A concentração, você vai somando os índices. Mas aqui se você para ver se o mercado é altamente concentrado, é concentrado ou atomístico, né? Que é muito desconcentrado. E aí a gente tem as condições básicas, né? A oferta e demanda, então ele começa lá por cima, né? Matéria-prima, tecnologia, sindicalização, parecibilidade do produto, peso, valor e o ambiente institucional. Perceba que isso aqui é um pouco mais clássico, né? Na demanda, a elasticidade, que a gente já estudou, substitutivos, produtos substitutivos, a taxa de crescimento, a sazonalidade, método de compra e tipo de comercialização. Então ele vai do externo, né? Condições básicas é totalmente externas aqui, né? Como que tá? A oferta, a demanda, ele faz uma análise do mercado. Aí ele desce. Estrutura do mercado, né? Ele entra no mercado em si. Perceba que aqui, até então, ele está falando elasticidade, substituto, são coisas que são. O que a gente fala? São as ameaças desse mercado. Aqui ele vai entrar para a estrutura do mercado, número de compradores e vendedores, a diferenciação de produto, barreiras à entrada e à saída, estrutura de custo, integração vertical, diversificação. Ele começa a analisar o mercado em si. Depois disso, ele entra mais ainda dentro da empresa, né? A conduta, precificação, estratégia de produto e propaganda, pesquisa e desenvolvimento, expansão da capacidade, estratégias institucionais. Aí ele começa a entrar. Isso aqui para um gestor é mágica, né? Como que funciona, como que está organizado, o que eles estão fazendo. E depois é o desempenho, né? Eficiência produtiva, locativa, desenvolvimento, pleno emprego e equidade. E aí ele vai focando. Então ele começa do mais longe para o mais interno, né? E a gente entra na concentração e concorrência, né? O que é concentração e concorrência? No Brasil a gente tem um órgão chamado CAD, né? Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O que é o CAD? O CAD, ele, em teoria, ele não permite que exista uma concorrência, uma concentração de mercado que elimine a concorrência. Então o CAD ele tem o poder de barrar as coisas. Se duas empresas tentam se fundir, o CAD tem que dar aval para isso. Então, se uma empresa uma grande empresa
quer se fundir para dominar o mercado, duas grandes empresas querem se fundir para dominar o mercado, o CAD pode falar, não, vocês não podem fazer isso. Ele pode aprovar, ele pode reprovar, ou ele pode aprovar com ressalvas, que é o que acontece na maior parte das vezes. Então, quando você tem, por exemplo, dois frigoríficos estão tentando se fundir, e eles querem concentrar o mercado de carnes numa região, o CAD pode falar uma coisa assim, tipo, ó, vocês podem se fundir, só que naquela região vocês vão ter que vender isso para outra pessoa. Aquelas plantas, aquelas fábricas, vocês têm que vender para algum outro concorrente. Então, vocês não podem dominar a cadeia. O CAD tem um poder de veto. E, por exemplo, uma coisa que aconteceu há pouco tempo atrás foi a ideia de que a Itaú queria comprar a XP, a corretora XP. O CAD barrou. Ele não permitiu que fosse uma compra simples, que o Itaú comprasse, incorporasse e matasse o negócio. E esse era um negócio que chegaria a mais de 10 bilhões de dólares, de reais, pelo menos. Dólares, talvez. E era um negócio que era uma possibilidade real. O CAD falou, você pode ter participação, mas você não pode ser dono, você não pode interferir no negócio. Então, o Itaú foi lá, botou uma puta de uma grana, mas não conseguiu matar o negócio. Então é uma possibilidade, o CAD tem esse poder. Né? É uma das coisas que é importante. Quando vocês assistirem no jornal que o CAD está analisando o processo, alguma coisa, ele tem esse poder, em teoria, de defender o consumidor.